Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Odonto Lucrativa. Esse é o primeiro episódio. Meu nome é Renato Cavalcante, tenho 10 empresas na área de odontologia e o objetivo do podcast é compartilhar com dentistas e empreendedores da área conhecimento sobre empreendedorismo odontológico. Eu vou apresentar o podcast junto com a minha lindíssima esposa, a doutora Micaele Cavalcante. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Odonto Lucrativa. Me chamo Micaele Cavalcante, sou dentista, formada pela Universidade Estadual da Paraíba há 8 anos e também empresária. E vamos juntos compartilhar muitos conhecimentos. Esse é só o primeiro episódio. O nome do podcast é Odonto Lucrativa e o tema do primeiro episódio é: a odonto é realmente lucrativa? Roda a vinheta. E nesse primeiro episódio, né, quando eu idealizei o podcast, eu pensei em 2 nomes e graças a Deus esses 2 nomes estão aqui. Muito legal ter um projeto e ver esse projeto se realizando. Então, o primeiro nome aí, convidado, ele tem um laboratório que é referência no país, ele é empreendedor na odontologia e fora da odontologia, ministra vários cursos de capacitação na área de prótese e de gestão, como Gestão Milionária, é o grande João Marques Soares. Seja bem-vindo, João Marques. Valeu, estou muito feliz em participar, né? Primeiro podcast que eu participo, né? Espero que seja o primeiro de muitos. Fico muito feliz e acho que hoje a gente vai trocar muita ideia bacana aí. Com certeza. O outro convidado, dentista incrível, referência em lentes de contato dental, é um caso de extremo sucesso. De muito bom gosto. De muito bom gosto. Dr. Wesley Marinho. Valeu, pessoal. Obrigado, Renato e doutora Micaele, pelo convite, né? É um prazer aqui estar com grandes referências na odontologia, né? E hoje vai ser uma experiência muito incrível e eu quero compartilhar muitas ideias aqui, muitas experiências também com vocês. Vamos juntos. Show. Esse é o primeiro episódio, a gente tem que comemorar. Normalmente a gente comemora no final, mas para quebrar o gelo, vou pedir para trazer um champanhe, né? Pra gente já começar Chandon. Comemorando. Tem que ser Chandon, porque a odonto é lucrativa, né? Então Vamos tem que ser Chandon. Cadê o Xandão? Show. É Chandon, né? Que a odonto é lucrativa. Vou tentar abrir aqui. Enquanto isso, queria continuar aqui, né? Fazendo a primeira pergunta. Eu conheço o João Marques faz tempo. Nunca imaginei que a gente estaria aqui. A gente é de Mangabeira, né? Mangabeira. 2 caras de Mangabeira aqui falando de sucesso na odontologia. Conheço ele de antes. Sei que o pai dele é protético. Mas eu queria escutar dele como é que foi esse começo. Né? A doutora estudou com o pai dele, não foi? Estudei, tive a honra de estudar com o pai de João Marques. E hoje estamos aqui, né? Assim, meu pai sempre foi empreendedor, né? Ele tinha um laboratório de prótese, montou um laboratório de prótese, mas meu pai só fazia resina. E eu, quando era mais novo, eu não queria fazer prótese, eu não queria saber dessa área de prótese, eu queria fazer design. Tá o Juan ali que sabe disso, eu fui para a área de cobertura de eventos, fazer site, ser design, mas naquela época não dava dinheiro, cara, não dava dinheiro. Eu lembro que eu briguei com meu pai uma vez, já com 18 anos, e fui trabalhar numa empresa de formatura. Só que eu ganhava R$400 por mês, cara. Aí eu decidi voltar pro meu pai, né? A gente decidiu montar um laboratório voltado para dentista, a gente não fazia fixa, não trabalhava com prótese fixa. E aí foi quando realmente eu me apaixonei pela profissão, foi quando eu fui para a área de fixa, porque meu pai só faz resina. Então ele não tem conhecimento nenhum sobre a área de fixa. Então eu fui para um laboratório de um amigo, ele pediu para que eu fosse para o laboratório de um amigo dele, eu passei 3 meses sentado do lado desse cara todo dia, olhando como é que ele fazia, aprendendo como é que ele fazia. Ele não deixava eu fazer, obviamente, mas eu ajudava ele, limpava, organizava as coisas. E a gente acabou comprando todos os equipamentos, todo fiado, né? Mas a gente montou um laboratório de fixa, dividiu em 18 cheques. E aí chegou em janeiro, meu pai terceirizava trabalho com esse cara, né? Meu pai descobriu que a margem de lucro dele era de R$5, porque ele nunca perguntou quanto é que o cara cobrava. Eita. E ele vendia os trabalhos e nunca chegou a perguntar. Aí quando o cara disse, a margem de diferença era de R$5. Coisa. E aí a gente disse, pô, a gente já tem todos os equipamentos, já tem tudo aqui, eu vou meter a cara. Aí em dia 3 de janeiro de 2011, eu fiz minha primeira função,
Graças a Deus deu certo, todas as outras deram errado, né? Mas aquela primeira serviu de inspiração. Comecei e foi ali que eu comecei realmente na área de fixa. Então, meu início mesmo na área de cerâmica, de prótese fixa, foi em janeiro de 2011. Mas eu saía da escola desde moleque, saía da escola e ia para o laboratório do meu pai, todo dia. Mas a parte de fixa foi a partir de 2011. Show, show. Minha história com odontologia também é muito marcante. Eu não sou dentista, né, para quem não conhece, mas eu trabalho desde muito tempo, trabalho desde os 12 anos, já catei garrafa PET, papelão no lixo, vendi pasta estudantil, trabalhei no mercadinho lá em Mangabeira, seu Venâncio, trabalhei e fiz muita coisa na vida e eu não tive muita referência de sucesso da minha família. Primeira grande referência que eu tive na vida, eu acho, né, que foi a tia Zena, da Assembleia, do conjunto, ela era dirigente do conjunto que eu fazia parte. Ela tinha uma clínica, a Dental Center, até hoje. Até hoje existe, faz muito tempo, e ela foi a primeira grande referência que eu tive na vida de maneira geral. Até um exemplo para a gente trazer aqui para o podcast, porque é uma pessoa que está no mercado empreendendo e o empreendedorismo ele requer muita mudança ao longo do tempo. E ela está no mercado até hoje, né? Se manteve. Ela se adaptou, né? Ela chegou no mercado num tempo que a ortodontia era muito forte, e migrou, e hoje é plano, né? Plano para empresas. Eu não sei se alguém vai estar assistindo. Então, ela e a família dela foram as primeiras grandes referências de sucesso na minha vida. E eu fiquei com isso na cabeça. A odontologia é um mercado massa. E até para escolher alguém para namorar, Micaele, quando ela disse que queria fazer odontologia, eu já disse, cara, que massa, né? Os olhos brilharam. Os olhos brilharam. Então, tu conheceu ela antes dela fazer odontologia? Eu pensei que tinha sido depois que já era dentista. Conheci em 2006. A gente tem 16 anos juntos. Misericórdia. A gente sonhava com o que a gente vive hoje. A gente falava... O engraçado é que eu dizia que queria ser empresária. E ele também, quando a gente se conheceu. Eu disse, doutor, a gente vai ter muitas clínicas. E vai ter um podcast de relacionamento aqui. De casamento duradouro. E eu falava também isso. É um case de sucesso. É um case de sucesso aí. Eu venho assistir aqui. Ela foi minha primeira namorada, minha primeira e única namorada. Eu tô falando aqui publicamente pra dizer que não é mentira, né? Minha primeira e única namorada. E a gente sonhava com o que a gente vive hoje, né? Essa foi minha história na odontologia. Vou abrir o champanhe pra que ele não... É que ele não, né, não esfrie, doutor. Opa. E queria escutar do Dr. Wesley, que também é um caso de extremo sucesso, inclusive porque ele se formou em 2019, foi isso? Exatamente, 2019. E nas portas da pandemia, que muita gente deixou de trabalhar, muita gente quebrou clínica, e o doutor começou nessa época e, né, teve um boom enorme. Alguma coisa extraordinária ele tem aí dentro. Exatamente. Eu acho que quando a gente tem que passar, né, pelas maiores dificuldades no início, nós nos fortalecemos, né, para conseguir vencer os desafios, né? E como o Renato falou, eu também não tenho muitas referências na minha família de sucesso. Até porque eu sou do interior da Paraíba, numa cidade chamada Souza. Eu saí de Souza adolescente ainda, né, para vir morar na capital para estudar, e sem nenhum apoio aqui em João Pessoa. Praticamente eu vim com a vontade de vencer, a vontade de querer crescer na profissão, porque eu não tinha nenhuma referência em João Pessoa de profissionais me indicando, de pessoas me indicando. Eu vim realmente com a cara e com a coragem para estudar. Já veio decidido a fazer odonto? Eu já vim decidido a fazer odonto. Na verdade, eu iniciei a odontologia em Patos. E eu percebia que em Patos era uma instituição boa, né, que era a FIP. Porém, não é um local que eu conseguiria escalar na profissão como uma capital de um estado, né? Como João Pessoa. Aí foi no segundo período da faculdade de odontologia que eu decidi migrar para João Pessoa, porque eu percebia que ali eu conseguia ter uma escala maior, eu conseguia ter mais oportunidades. Aí quando eu vim morar em João Pessoa, eu vim morar só, e particularmente foi realmente com a vontade de querer crescer na profissão, né? E a odontologia, eu comecei na odontologia por conta da minha mãe, né? Ela sempre dizia que queria ter um filho. Um doutor, né? Um filho doutor na família. E minha família é uma família, na época que eu comecei a cursar odontologia, uma família humilde, não tinha muitas condições.
A gente vivia bem, porém não era nada luxuoso. É tanto que, particularmente na minha família, não tem ninguém formado com pós-graduação. Eu fui a primeira pessoa na família a ter pós-graduação, né? Minha avó costureira, meu avô mecânico, minha mãe e meu pai trabalhavam em agência de viagem, né? Em rodoviária, né? Aqueles guichês de vender passagem. E, particularmente, muita gente, quando vê hoje o meu sucesso na profissão, diz que eu vim do berço de ouro. Só que a gente não vê. É a impressão que dá. A gente sabe como é que é. A gente não o pessoal não costuma entender os vê os bastidores, frutos, né? Mas não vê o plantio, né? O que ralou. Exatamente. Esses dias eu fui só para pegar o adendo aí, eu fui numa distribuidora de material odontológico, fazer uma negociação, normalmente eu não vou lá, e aí eu falei que eu tava com esse projeto, e aí eu nunca comentei, né, sobre meu passado, e aí eu comentei sobre isso, o que eu já fiz e etc, e que eu ia utilizar isso para ajudar outras pessoas, e ela falou, cara, mas tô com olho claro aí, altão, não sei o quê, me elogiou e disse que achava que eu já teria vindo de uma família com dinheiro, né? Quando, na verdade... A impressão que dá é que o Wesley já tinha, olhando, né, uma bagagem, alguém, porque tu tem um bom gosto muito, uma sutileza em cada foto que tu posta, até na tua vida pessoal mesmo. Então, dá a impressão que é como se tivesse passado, sabe? De geração em geração. Mas eu acho uma coisa interessante e massa, é porque quando eu conheci o Wesley, que ele me chamou pra inauguração lá no Pátio Altiplano, o que eu achei massa foi a preocupação dele e acha de se preocupar com todos os detalhes. Então, assim, mesmo iniciando o consultório, você via a xícara com a logomarca, uma bolsinha com a logomarca, o café da Etiópia, né? Porque não é todo mundo que tem essa expertise. Cara, ele já montou um negócio... Quando a gente decidiu abrir nossa clínica, foi da seguinte forma. Eu me formei na metade do ano e eu trabalhei 1 ano no consultório lá em Mangabeira também, ficava ali próximo ao mercado, né? Trabalhei 1 ano lá. E foi nesse ano que eu consegui lucrar um pouco na odontologia, né? Porque dentista em clínica popular não recebe tanto como o dono da clínica, né? E nesse pouco que eu recebi, eu já ia juntando aquele pouquinho para o que eu queria investir na minha profissão. Meu primeiro investimento que eu fiz na odontologia foi uma câmera fotográfica. Show. Porque o que acontece? Tá vendo? Ele tem uma visão. É uma visão diferente. Diferente. Exato. Aí, como eu consegui comprar essa câmera, mesmo sem ter trabalhos para fotografar, eu fotografava o dia a dia nessa clínica popular, fazendo uma limpeza, fazendo uma restauração em resina, um antes e depois. Por mais simples que seja, eu conseguia fotografar. Ou seja, desde que eu terminei minha faculdade, até antes eu já documentava meus casos. Aí você tem um portfólio muito grande e tem referências de tratamentos para você mostrar para aquele paciente. É o seu entendeu? e-book, né? Exatamente. Aí quando eu decidi abrir minha clínica, eu quero abrir num local que seja escalável. Eu não quero, eu defini primeiro meu público-alvo. Quem é que eu quero atender? Com quem é que eu quero trabalhar? Público A, B, C ou D. Então, defini meu público-alvo, que seria o público classe A ou B, porque eu queria trabalhar com laminado cerâmico, queria trabalhar com tratamentos estéticos, que tem uma lucratividade muito boa na odontologia, entendeu? E minha esposa, na época, ela também é dentista, ela queria fazer ortodontia. Digo, não, você vai fazer um curso de imersão em harmonização facial. Ela, não sei se eu gosto. Ela foi fazer esse curso, gostou. Depois fez 2, 3 cursos de imersão, partiu para uma residência. E como são tratamentos que são referências e que dão uma lucratividade muito boa na odontologia, né? Que é a laminado cerâmico, faceta de resina, clareamento, a parte de harmonização facial. E são procedimentos que estão praticamente, vamos dizer assim, na moda hoje em dia. Eu percebia que para eu conseguir converter aqueles tipos de tratamento, tinha que ter e ser num local que seja escalável, entendeu? Porque eu queria atender um paciente público A. Eu não poderia botar meu consultório no centro de João Pessoa, entendeu? Porque o meu paciente, ele não está ali. Meu paciente está nos bairros mais nobres de João Pessoa. Altiplano, Bessa, Manaíra, Bancários, Cabo Branco, entendeu?
Mas aí eu sabia que eu tinha que ir para aquele canto. Veja que é uma visão diferenciada, né? A gente sempre conversa sobre isso, né? Da pessoa que quer fazer medicina e muitas vezes não sabe o caminho que se trilha para chegar lá. Trilha um caminho errado e perde muito tempo, às vezes, né? A odonto é incrível, a odonto é incrível. Só que o dentista ele termina focado em técnica apenas. Eu sempre falo que capacitação técnica, ser bom tecnicamente é a obrigação do dentista. Exatamente. Diferencial é saber outras coisas, é saber mais sobre empreendedorismo, é saber de marketing. Até porque isso aí a gente não aprende na graduação. Na graduação. Que deveria, né? Pelo Exatamente. E termina sendo um diferencial. Tudo que o doutor está falando aqui envolve muito branding, a imagem. Antes mesmo do consultório dele, mesmo em clínica popular, ele tinha esse cuidado, né? De formar a sua imagem, o seu branding. Exatamente. É tanto que quando eu terminei minha graduação, a primeira coisa que eu fiz foi fazer fotos de estúdio, né? No jaleco. Eu já fortalecia meu branding e minha imagem mesmo na graduação. Entendeu? Porque eu já sabia a partir dali o que eu queria. E tu se inspirou em alguém pra seguir essa... A gente tem Acho sempre. Que ele te seguia, tem as referências. A gente tem as referências de quem você quer se espelhar para ser. Tá? E a partir dessas referências a gente conseguia coletar algumas coisas aí que eu conseguia copiar na época. Entendeu? É claro que hoje em dia tudo se copia, né? Mas aí você vai copiando da sua maneira. Entendeu? Colocando sua cara, né? Eu escuto muito as pessoas chegando até mim dizendo, cara, você tem muita sorte. Onde você coloca a mão, vira ouro. Aí eu digo, né? Não é onde a gente coloca a mão que vira ouro. É onde a gente coloca a técnica que vira ouro. É onde a gente coloca o nosso conhecimento, né? E aí sim vira ouro. Não é sorte. Eu acho que está disponível para todo mundo. É só você buscar. E você tem que buscar a coisa certa, né? Eu acho que hoje no mercado de odontologia, o dentista que quer se destacar, ele tem que buscar sobre marketing digital, por exemplo. Eu tenho certeza, né, o doutor falou, o doutor começou a empreender, a abrir o seu consultório às portas da pandemia. E aconteceu comigo também. Eu já tenho, né? Eu tinha 4, 5 clínicas antes da pandemia e a gente dobrou de tamanho durante a pandemia, enquanto muita gente quebrou, porque o que aconteceu? A gente se desesperou também, só que ao invés de ficar parado, a gente buscou outras coisas. E através do marketing digital, através de novas modalidades de captação de pacientes, a gente conseguiu não só se manter, como dobrar de tamanho. Muitas clínicas fecharam. Eu, além de ter 10 empresas, eu faço parte de um grupo que a gente, né, todo mundo junto, tem mais de 50 unidades. Então, a gente, nesse grupo, eu comprei 5 clínicas. Né? Eu até revendi depois, por conta de questão estratégica do grupo, uma, mas eu ainda tenho 4 clínicas que quebraram. E desde o primeiro mês que eu voltei a atuar com essas clínicas que estavam quebradas, faturamento alto. Eu disse, cara, como é que o povo vendeu uma clínica dessa? No primeiro mês, todas as clínicas que eu comprei no primeiro mês já deram um faturamento muito bom. Tô precisando desse treinamento aí, viu? Show. E eu vi que isso era um diferencial. A gente tem uma fórmula que é conhecimento técnico, não é sorte. Fórmula que envolve entender o que é ticket médio, focar em nichos específicos, utilizar a captação do paciente com marketing digital. Cara, mas você vê muito aí que, por exemplo, como você pegou esse gancho da pandemia, a gente observa uma divisão muito grande das pessoas. Um segue para o lado do vitimismo e outras seguem para o lado da oportunidade. Toda crise, ela gera uma oportunidade. As pessoas que têm um mindset de crescimento já entendem que toda crise gera uma oportunidade. Ela meio que dá uma balançada para ver quem é que aguenta a pancada e quem é que não aguenta. Por exemplo, na pandemia também lá no laboratório foi pancada. Tipo, no início da pandemia, que os consultórios fecharam e pararam de atender, automaticamente meu faturamento, vamos botar um exemplo aqui em números, eu vinha com faturamento de 170 mil, caiu para 50. Então você imagina, você cai mais de 100 mil de faturamento, você com despesa altíssima. Então nessa época eu tinha um projeto que eu sempre procrastinava, que era de fazer curso online, e a gente tem também que entender isso. Muitas vezes o pessoal fica julgando, negócio de curso online, cara,
Aí quando vê alguém dar certo, ele, porra, eu sempre acreditei nesse cara. Aí, quando chegou a época da pandemia, eu disse, porra, tem que botar esse projeto pra rodar. E aí veio a dúvida, veio a questão. Cara, pandemia, lanço ou não lanço? Muita gente do digital ficou nessa dúvida. Porra, a galera vai comprar? Eu te vi como um visionário, cara. Você foi um dos primeiros caras aqui, né, que investiu nisso. Na hora certa, né, você foi realmente um visionário. Mas na hora, não era a hora certa. Na hora a gente dizia, ou vai dar merda muito grande, ou a gente vai descobrir o que, é que vai acontecer. Eu lembro que eu segui o Érico Rocha, essa galera da Fórmula Lançamento, e tava todo mundo nessa dúvida. Mas só que qual era a parada do marketing digital? Testa, valida. Vai que dá certo. É tanto que nessa época que eu lancei em 2020, eu tinha um projeto de montar um salão de beleza aqui em Cabo Branco. Até tinha conversado com ele, né? Falei. Tinha um projeto de montar um salão fantástico. E aí veio a pandemia, os meus concorrentes deram a descida. Eu fiz o lançamento do curso online. A gente vendeu em 7 dias R$186 mil. Incrível. Num primeiro lançamento. Incrível. E eu disse, cara, não vou montar salão. Eu vou fortalecer o que eu sou bom. Então, ao invés de montar um salão, vou botar o laboratório nesse lugar aqui. E aí investir mais no laboratório. Então sempre fica essa questão. O dinheiro, ele não deixa de existir. Ele só passa de mão. Então, às vezes, as pessoas têm que ter esse raciocínio de parar de criar, né, desculpas e preconceitos e entender, pô, mas tá dando certo, quem sou eu pra ficar rebatendo? Enquanto fulano de tal tá dando certo, muita gente tirar foto. Eu tenho que tirar foto pra ser conhecido? Porra, velho. Você vê alguém, por exemplo, o Wesley. Quantos que já tem sucesso e não compram uma câmera? Exatamente. Não investe, né, na imagem. Hoje eu acho que o principal consultório de todo mundo é o Instagram. Então, acho que é a obrigação você também investir no Instagram. Ter uma estrutura legal para mostrar. Não adianta, por exemplo, você ter um scanner se você não mostra esse scanner no Instagram. Ou então a sua imagem, a principal imagem, o paciente muitas vezes ele já compra sem nem chegar no seu consultório. Exatamente. Ele viu você ali no Instagram, cara, esse cara é bom, esse cara é bom profissionalmente, a estrutura é legal, eu vou lá, você já chega... Aí compra por impulso, compra como por se impulso. você tá dentro do shopping. Porque ele vê lá a imagem da pessoa, né? Vê um pouco do pessoal, né, que posta no Instagram e vê os trabalhos bem executados com belas fotografias. Então é tudo que ele quer, tá Às lá. vezes ele não quer nem comprar, mas tá no subconsciente dele que ele quer mudar o sorriso dele. Exato. Aí O Instagram tá ali para despertar desejo nas pessoas, tá? E no último passo, quando você cria essa sequência, né, que primeiro você tem que gerar atenção para seu público-alvo. Depois que você conseguir gerar atenção, esse público-alvo vai criar um desejo de querer participar do seu negócio, ser atendido por você, fazer alguma parceria, e depois vai ter a ação. A ação não é nada mais que esse paciente querer a conversão, né? agendar você. Se tornar um lead, né? Exatamente. Um lead, né? Essa ação é o paciente querer se agendar com você, e depois que esse paciente gerar essa ação e agendar com você uma consulta, a função sua é realmente converter ele para a sua clínica. Porque, para mim, depois que o paciente entra na minha clínica, depois que ele vê a estrutura... Sair sem gastar nada é difícil, né? O treinamento que eu dou para a secretária, né? O primeiro contato que ele tem, o pós, o encantamento que eu faço com o paciente. Uma verdadeira experiência. Isso, né? porque hoje em dia o pessoal está procurando mais uma experiência do que um serviço. Eu chamo disso da experiência, né? Tem muita gente que não é atento para isso. Exato. Mas o paciente chega no seu consultório, o que é que você oferece para ele? Como é que você recebe esse paciente? Por exemplo, como é que eu faço lá? O paciente chega na clínica, minha secretária primeiro faz um pré-cadastro, né? Preenche as informações. Aí eu já vou trabalhando até a música preferida, né, do cara, né? Exato. O que é que eu faço, por exemplo? O que é que eu faço? A paciente cadastra o paciente no iPad, tá? Ela segurando na recepção o iPad. Pede para ela guardar. O paciente chega na recepção, tem um aromatizador específico feito para a nossa clínica. Eu mandei produzir esse aromatizador. Tá? O paciente vai no lavabo. Tem um sabonete líquido da Tânia Bulhões. Lucitane, né? Sim, da Lucitane. Entendeu? Já específico para aquilo. Quem é um paciente
público classe A, ele sabe que aquilo Exatamente. ali É diferenciado. entendeu? São esses detalhes que quem vai na sua clínica, ele percebe que realmente você tem bom gosto. E nisso, quando você não economiza nisso, na experiência, o paciente também não economiza com você. Você agrega Quando valor você- para o tratamento. Quando você chora para montar a sua estrutura, pode ter certeza que o paciente vai chorar por também. isso. Porque ele não vai te dar o valor que você merece. Exatamente. A minha secretária sempre tá bem vestida, com cabelo arrumado, maquiada. Eu sempre deixo o paciente aguardando de 10 a 15 minutos na recepção, para ele ir se familiarizando com o ambiente, né? Ela apresenta a clínica ligeiramente, mostra o local que eu dou. Ela leva o paciente para outra sala e diz: olha, aqui o Dr. Wesley costuma ministrar cursos para outros dentistas, essa sala aqui é a sala do Dr. Iacha, aqui nós realizamos a parte de implante. E essa experiência já torna que quebra o gelo daquele primeiro contato e aí ele já sinta mais à vontade, entendeu? E quando ele entra na minha sala, eu já tenho um gancho ali para quebrar o gelo, entendeu? É tanto que o principal é esse primeiro contato. Isso aí gera 2 gatilhos aí. Se você parar para pensar, no marketing digital gera 2 gatilhos. Primeiro gatilho é o gatilho da reciprocidade. Um exemplo, eu fui comprar iluminação para casa, gastei pra caramba nessas lojas daqui. Aí você chega, oferece um cappuccino, oferece uma coisa, no final você sente até vergonha de não levar nada, né? Você leva até uma lumináriazinha de R$100 só para dizer que, né, não deixou de levar. E o outro gatilho é a ancoragem. O que é ancoragem? Porra, a estrutura desse cara é tudo, o cara dá treinamento. Esse cara vai cobrar muito caro. Talvez ele pense que vai ser mais caro do que ele vai cobrar. Fato. Eu não combinei com o doutor aqui. Antes de vir pra cá, eu gravei um Reels. Vou soltar de hoje pra amanhã. Provavelmente você vai ver esse episódio, já vai estar no meu Instagram. Mas exatamente com esses passos. Minha esposa aqui, Micaele, que gravou isso. Gravei 7 passos e dentre eles está esse começo. Que é como se fosse uma anamnese pessoal. Ao invés de só aquela anamnese comum, você pega dados como qual a música que você gosta, se você tem filhos, qual o time que você torce. Onde você conversa com o paciente, que tem dentista que quer passar orçamento ao paciente na cadeira do dentista, numa posição totalmente desconfortável. É verdade. Então, isso não existe. Eu não tinha combinado com o Dr. Wesley, mas isso é técnica. Exatamente. Isso não é... Cara, o Dr. Wesley aplica uma técnica muito bem feita e isso com certeza ajuda muito na conversão. Na conversão dos pacientes. E a última coisa que eu chego a comentar é justamente, eu não falo nem em orçamento, nem em preço. Eu sempre falo que eu vou passar para aquele paciente a minha previsão de honorários. Digo, ó, minha previsão de honorários para esse tratamento é X, eu vou levar tanto tempo para realizar. O honorário muda até a percepção. Exatamente, porque o que acontece? A gente presta um serviço de saúde, a gente não vende um produto, é diferente, entendeu? A gente não tá... Mas já porque... fica um insight aí, né? Exatamente. Não é à toa que o homem é um ex-extremo sucesso. Exato. Não. Se Eu vou você dizer fala- pra você também na hora que eu passo. Se você falar, ó, o valor do meu procedimento é tanto, ele vai entender que você tá negociando com ele aquele produto. Eu vou anotar Entendeu? aqui pra Alice. Ó, manda gravado. pra Wesley, previsão de honorários. Não mande mais tabela de preço, não. É assim, os resultados não são à toa, não são resultado de sorte. Eu vejo que aqui a gente compartilha de uma história de dificuldade, né? E eu acho que cada um de nós tem um propósito, né? E tudo que acontece na nossa vida é uma preparação para esse propósito. Eu gosto da história de Davi, falando nessa questão de propósito. Quando ele chega de frente pro gigante, tá todo mundo com medo do gigante, mas ele tem coragem, diferente de todos os outros. E quando chega de frente pro rei Saul pergunta: cara, tu tem pouca idade, tu é baixinho, como é que tu vai enfrentar esse gigante? E Davi diz: eu sou pastor de ovelhas, certa vez eu tive que enfrentar um leão e matá-lo, outra vez eu tive que lutar contra o urso e matá-lo. E assim como o Senhor me livrou do leão e do urso, o Senhor também vai me livrar desse gigante. Então, se não fosse aquelas situações difíceis que Davi passou, ele certamente não teria coragem para enfrentar o gigante naquele momento. Então, assim, tudo faz parte de uma preparação para que a gente chegue no momento certo e esteja capacitado. Todo esse resultado, né, tanto de todo mundo que está aqui, graças a Deus, a gente
tornou a Odonto Lucrativa. Isso não é à toa. A gente passou por muita coisa, preparação, e tudo é uma questão de técnica mesmo, essa né? técnica foi construída mediante erros e acertos. Exatamente. E Eu sempre falo também que não adianta também nós realizarmos esse encantamento, esse marketing, essa estrutura se você não conseguir entregar resultado de sucesso. Porque o que meus pacientes me procuram é através dos meus resultados. Isso. Entendeu? Wesley, você se formou em 2019 e você já conseguiu ser um case de sucesso na operação. Por quê? Porque eu consegui entregar resultados em tão pouco tempo. Porque antigamente, eu tenho uma história que um professor meu falou, Wesley, eu fiz mestrado, doutorado, pós-graduação na França, e eu pensei que quando eu chegasse no Brasil, eu abrisse meu consultório com os diplomas na porta, eu ia chover paciente. Só que não, ele não é isso, ele me falou, não é isso. Eu abri meu consultório e fiquei praticamente 3 meses sem atender ninguém, porque meus títulos, ele achava que os títulos que ele tinha ia trazer pacientes. Só que hoje em dia, o pessoal busca muito experiência, busca muito seus resultados. E o Instagram, como você falou, Renato, ele é uma porta, ele é um portfólio do seu trabalho. Uma vitrine grande. Exatamente, né? Você consegue mostrar aquilo que aquele paciente ou cliente quer ver. E até às vezes ele consegue se familiarizar com algum caso que possa ser parecido com o dele, né? E a partir daí criar o desejo e a ação de querer chegar até você através daquilo. Para tu se tornar conhecido hoje, tu acha que a primeira estratégia realmente foi o Instagram? Eu consegui, primeiramente eu fiz o quê? Eu trabalhei minha imagem pessoal. Certo. Entendeu? Eu fiz fotografias bem trabalhadas. Eu queria passar. Porque assim, quando você é recém-formado, praticamente ninguém quer tratar com você, entendeu? Porque você é recém-formado, isso aí já diz. Só que na graduação você não sai bom, você sai sabendo o básico, não é verdade? E eu procurei, na graduação, sair fora da caixinha. Eu terminei a minha graduação com um curso de aperfeiçoamento em endo, em cirurgia oral, curso de fotografia e 2 cursos de laminado nas costas, antes de terminar a faculdade. Do 7º ao 10º período, praticamente foi só esses cursos que eu fiz. Toda essa preparação já para sair. Exatamente. Aí, quando eu me formei, eu procurei trabalhar minha imagem pessoal. E a partir disso aí, já planejando já, eu não imaginava nem ter a clínica, para você ter ideia. Eu não imaginava nem ter a clínica. Aí eu trabalhei minha imagem pessoal, trabalhando na clínica popular. E com 6 meses trabalhando na clínica popular, eu comecei a montar meu consultório. Tanto que quando eu terminei de montar meu consultório, eu ainda trabalhava nessa clínica popular. Ou seja, meu consultório aberto, funcionando, eu pagando imposto, pagando funcionária e eu lá dentro da clínica popular. Porque eu tinha medo de deixar o certo pro incerto, porque eu não tinha paciente. Ou seja, eu estava com minha clínica popular aberta no altiplano e trabalhando lá em Mangabeira. Aí chegou no 3º mês, eu pensei comigo mesmo, cara, se eu não me desafiar e sair daqui e virar a chave para conseguir ser um profissional bem sucedido e dar a cara a tapa para tentar buscar meus pacientes, eu não vou deixar isso aqui nunca. Aí eu deixei a clínica lá e fui focar no meu consultório. Aí eu foquei no digital, marketing pessoal, Instagram, Google. E aí foi onde eu consegui desenvolver estratégias específicas para conseguir atingir aquele público-alvo. Porque até então eu não tinha referência nenhuma em João Pessoa, não conhecia ninguém. Tanto que aqui em João Pessoa só mora eu e minha esposa, ninguém da minha família mora aqui, entendeu? E tudo que eu sou hoje foi graças a eu querer crescer na profissão, porque eu não tinha referência nenhuma, entendeu? É mais fácil quando você tem um dentista na família, quando você tem um familiar que indica você para outra pessoa, entendeu? Mas talvez essa questão que o Renato falou é do leão e do urso. Exatamente. Talvez o que aconteceu com você, né? Não foi uma batalha, mas a ausência de ter uma bagagem, alguém que te passasse a informação, tu precisou lutar só. Aí isso te desafiou e te motivou a ser cada vez melhor. Exato, porque eu lembro até quando eu me formei, eu levei minha mãe aqui em João Pessoa para ver uma sala lá no Live Mall. Aí ela me disse, depois de eu ter
aberto minha clínica, depois de eu ter conseguido ser bem sucedido, ela disse, naquele dia que tu me levou lá naquela sala pra tu ver, eu fiquei morrendo de tristeza, porque eu achava que você não ia conseguir. E aí você conseguiu. Show. Crescer na profissão. Show. Porque até então nem minha mãe acreditava em mim. É porque, na verdade é muito difícil. Eu acho que ela tinha conhecimento da realidade. Exatamente. Ela a mãe tem medo, cara. A mãe da gente tem muito medo. Quando eu saí pra montar meu laboratório, eu briguei com meu pai. Eu trabalhava no meu pai e saí e disse, eu vou trabalhar pra mim. E eu não tinha porra nenhuma. Nessa época eu não tinha nada, literalmente nada. Eu não tinha nada. Aí eu me juntei com o Paulinho. Aí ele comprou um forno e tal. Aí minha mãe disse, meu Deus, volta pro seu pai. Eu disse, não volto não. E graças a Deus. Os desafios. E principalmente o público A. É um público difícil de se captar. Não foi fácil. Eu tenho experiência de trabalhar com público A em clínicas, com público C e D. E o público A é um público que você precisa realmente saber o que você está fazendo. Não dá para ser aleatório, não. De primeira, porque se você se queimar, para você se fazer de novo é difícil. Exatamente. Até as estratégias de captação de pacientes são totalmente diferentes. Nós temos clínicas no público D, C, B e A. Então a gente meio que passou por todos os processos. E a gente começou com clínica no público D, CD. E aí a gente foi subir para o A achando, cara, se a gente capta essa quantidade de pacientes que a gente capta no público CD, no público A, a gente vai bombar. Só que aí quando você chega no marketing digital do público A, é totalmente diferente. O público A, ele funciona muito mais de forma orgânica. Muito por indicação. Muito por indicação. Exato. Trabalho de imagem pessoal. O tráfego pago, ele é bom, mas é totalmente diferente. O que funciona mesmo é o tráfego orgânico. O paciente, ele vai lhe acompanhar por um tempo, ele vai muitas vezes receber uma indicação do seu Instagram, Dr. Wesley é um excelente dentista. Então ele vai acompanhar, e ele vai ver quem é que foi no teu consultório. Exato, ele vai ver como é que carro você tem. Que carro você tem, qual restaurante que você frequenta, qual foi a última viagem que você fez. É engraçado que às vezes quando minha secretária marca algumas consultas, aquele paciente que eu nunca nem vi na vida, sabe, no restaurante que eu jantei semana passada, na viagem que eu fiz mês passado, no carro que eu troquei. Ou seja, você gera um interesse para aquela pessoa de forma indireta, que infelizmente hoje em dia muita gente vê dessa forma. É o que chama atenção, fruto, né? Aí o que é que a galera pensa? Rapaz, se o Dr. Wesley almoça num Gulliver, que eu também almoço, que ele janta no restaurante tal, que ele vai para viagem naquele hotel, que eu também já fui, naquele restaurante que eu também já jantei, naquele restaurante que eu também almocei, eu acho familiaridade, eu acho que eu posso pagar um tratamento com ele. Aí essa pessoa já está mais disposto a gerar ação e interesse de querer tratar com você. Uma identificação, né? Gera uma identificação. Cara, eu fiz direito. Exatamente, a pessoa tem que se identificar com... Eu fiz direito e, assim, minha referência de uma série de coisas foi a área do direito. Como me vestir bem. Eu lembro uma época que eu trabalhava no escritório, o salário médio desse escritório era R$2.000, R$2.500. Só que quase todo mundo usava terno Brooksfield. Os caras tinham uns carros bons. E eu fazia as contas, eu disse, cara, os caras ganhando R$2.000, R$2.500, pagar isso não faz sentido. Mas aí eles me ensinaram que aquilo era uma postura que o cliente precisava ver para entender que aquele cara era um advogado bem-sucedido. É um brand, é o brand. Na advocacia isso funciona já há bastante tempo. Você vê qualquer advogado, se ganha bem ou não, ele vai de terno, um terno bom, e tem um carro bom. Na odontologia isso não funciona. Muita gente não se atentava para isso. Engraçado que eu trabalhei 7 anos em clínica popular, e lá mesmo eu já construía o meu brand. Eu tinha minhas coisas personalizadas, né, Renato? E os pacientes já chegavam me procurando, porque sabia que eu fazia um trabalho diferenciado. Nós temos uma rede de clínicas populares, né? E assim, eu gosto muito de clínica popular como uma porta de entrada ali para o dentista no mercado. Porque ele entende sobre venda, ele pega a mão, né? Ele entende sobre a dinâmica de clínica, né? Ele ganha dinheiro. Micaele, né, há 8 anos atrás, chegou a ganhar R$12.000 numa clínica popular. Foi onde eu aprendi a vender, né? Foi justamente nessa clínica popular. Porque a maneira que quanto mais eu vendia, mais eu faturava, né? Não é assim, doutora? E aí foi aí onde eu aprendi a
até inter-relação com o paciente. Porque até então eu já trabalhei antes. Eu trabalhei num guichê de rodoviária, vendendo passagem, e ali eu já tinha um contato com os clientes. Ou seja, eu já tinha uma referência de comércio, de como tratar com as pessoas, só que não dentro da minha profissão. Exatamente. E muitas das vezes a gente tem medo de cobrar. Exatamente. Entendeu? E eu aprendi que se você tiver medo de cobrar, você não vai ser bem sucedido também. Gostei dessa, hein? Gostei Olha, dessa. E todo mundo aqui é cliente do homem aí, né? Nossa, me deu honorário. É engraçado. Mas ele já cobra muito. Não, aí Seu não trabalho é extraordinário. Bom, né? Está gravado. Ele vem com a história de me mandar Um aumento. uma imagem aqui com o negócio de alterar a preço de tabela. Oi, Diga, mandou esqueça. pra mim. Eu sou cliente antigo, rapaz. É engraçado que... Pra mim, você tem que abaixar o preço. Cara, eu vou mandar o paciente falar isso pra você. O Wesley tá falando aí que ele já trabalhou em guichê de passagem. Já eu Mas vendia sabia, passagem, vendia. Isso contribui Foi minha muito. primeira profissão, inclusive. Isso contribui muito. Eu vinha conversando com o Renato e minha mãe tinha comércio. E eu ficava à frente vendendo também. Então, quer queira, quer não. Tudo pré-requisito. Né? O fato de eu já saber conversar com as pessoas, me relacionar com as pessoas, quando eu cheguei para vender de fato, com o paciente na cadeira, a mostrar o plano de tratamento, eu já cheguei com mais segurança, porque eu já sabia conversar, eu já era desprendida daquela timidez, daquela insegurança inicial. Então, isso também eu vejo em você. Você falou aí. Micaele começou na Clínica Popular. Hoje, o pessoal da Clínica Popular são os meus sócios, né? Meu sócio. Ela chegou na Clínica Popular, a clínica fazia um valor lá. E ela chegou no primeiro mês, essa clínica já dobrou de faturamento. Essa clínica chegou a triplicar o faturamento depois que Micaele entrou por conta de uma visão de alguém que já tinha trabalhado num guichê num balcão, né? Exato. E já trabalhava também, tinha a questão da segurança de procedimento, porque como tu falou, não adianta nada você saber vender se o que você faz não tem um resultado bom. Com certeza. A técnica, que o Renato falou que é obrigação. Eu acho que é obrigação. Quando eu falo de capacitação empreendedora, marketing, venda, eu de maneira nenhuma estou desqualificando a questão técnica. Para mim, pelo contrário, é obrigação o dentista saber fazer bem feito o que se propõe. É verdade, hein? É obrigação. Então, assim, eu até ia perguntar para o Dr. Wesley o que é que ele indica, né, pro dentista que está saindo da faculdade. Os primeiros passos ali do dentista, quais são os primeiros passos que você indica aí pro cara que está saindo da faculdade? Cara, é o seguinte, eu vou dar um exemplo do que eu fiz. Normalmente, quando o dentista recém-formado ele sai da graduação, ele quer meter a cara numa especialização. O erro do dentista recém-formado é esse. Porque você não tem certeza de que é aquilo que você quer atuar. Uma dica que eu dou é justamente, você faz cursos de imersão de finais de semana para você conhecer sobre a especialidade, conhecer sobre aquele tratamento específico, para saber se você tem afinidade e vontade de querer executar aquilo na sua profissão. Entendeu? Porque eu tenho inúmeros colegas que se formaram comigo que até hoje não conseguiram, até desistiram de ser dentistas que se formaram comigo porque não conseguiram ser bem-sucedidos. E esses colegas que desistiram da profissão e até às vezes não trabalham mais, aquele dentista de diploma, né? São os alunos nota 10 da sala. Exatamente. Eu não era um aluno nota 10. Ele comenta isso direto. Renato, eu não era. Eu era um aluno nota 7, nota 8. Porém, já na graduação, eu me diferenciava. Porque, um exemplo, como eu fiz uma pós em endo, né, um aperfeiçoamento em endo, nos meus 2 últimos anos da graduação, eu só fiz endodontia. Alunos do 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º período encaminhavam para mim os pacientes para eu fazer endodontia. Dentro da faculdade. Viu? Porque Só que eu percebi o quê? Que na endodontia... O paciente ele não sai satisfeito. O paciente ele quer que apenas a gente tire a dor dele e ele fique confortável. Porém, é muito mais fácil você vender um tratamento estético e convencer o paciente que aquilo é bom para ele do que dizer que ele precisa tratar um canal, entendeu? Porque quando um paciente ele chega na sua clínica para fazer um tratamento estético, ele já quer fazer aquilo. Às vezes eu não preciso nem vender aquele tratamento. Já tá nele. Eu não preciso nem vender, entendeu? Ou seja, Renato, quando o paciente chega na minha clínica para fazer laminado cerâmico, fazer resina, eu nem ofereço. Ele já sabe que ele quer fazer aquilo.
Porque o que acontece? O paciente sai da casa dele, marca uma consulta pagando R$250, sobe 2 andares de um shopping, vai na sala, no último corredor, não vai à toa, não é verdade? É verdade. Ele vai querendo alguma coisa, querendo conhecer o seu trabalho, querendo fazer aquilo com você. E a sua função é justamente mostrar para ele que você consegue mostrar a solução daquele problema que ele tem, de uma solução fácil. Você consegue trabalhar na dor do paciente, entendeu? Entregar resultado. E é a partir disso aí que a gente consegue ser bem sucedido na profissão. Mas voltando à pergunta que você fez, justamente isso. Não se aprofundar num curso de especialização, procurar fazer sempre esses cursos de imersão, trabalhar bem sua imagem pessoal, né? Trabalhar o brand, né? Que nem a gente tá falando aqui, para conseguir entregar os resultados. E a partir disso aí a gente consegue se desenvolver na odontologia. Eu achei uma excelente dica, porque o que acontece? Durante a graduação a gente fantasia muito a rotina da gente pós-formado. A gente, não, eu quero ser endo, aí eu quero ser odontopediatra, aí eu quero trabalhar com implante. Mas você não sabe como é a rotina. Exatamente. Né? Então, eu acho que uma excelente dica, porque eu vejo muita gente faz uma especialização mais de maior tempo, né, maior complexidade, e não usa aquilo para nada mais. Tanto que eu nem faço ainda mais. Eu deleguei a função para outro profissional que executa com mais qualidade, com mais precisão, do que eu parar meu tempo para fazer aquilo e me estressar com aquilo. Aí, às vezes, o que as pessoas temem de crescer na profissão é de delegar a função, né? Você delegando função, você consegue entregar um resultado de qualidade e, apesar de ter um lucro menor, mas aí você vai ter, o paciente vai ter uma experiência melhor e um resultado mais adequado. Uma pergunta que eu vou fazer para todo mundo que trabalha com odontologia, né, que estiver aqui no podcast, vou fazer agora para João Marques. A odonto, João Marques, ela é lucrativa? É bastante. E o que eu acho interessante e que eu acho um gancho bem legal é que tudo que move sonhos é lucrativo. Boa. Você trabalhar com sonhos, você, quer queira, quer não, você consegue impor uma margem de lucro muito alta. A odontologia mexe com sonho, mexe com autoestima. Eu vou dar um exemplo muito claro, não sei se vocês conhecem. Por exemplo, você vai fazer um casamento. Você vai fazer uma maquiagem no dia a dia, você vai pagar R$100 para uma pessoa, 150. Você vai fazer uma maquiagem no dia do casamento, é 2.000. Verdade. Né? Então você consegue ter uma margem de lucro altíssima, porque você está trabalhando com sonho. É um sonho de uma pessoa. Eu vou usar um exemplo que é muito... que eu não sei se vocês conhecem, mas existe um fotógrafo chamado Everton Rosa. É muito foda. Quem estiver assistindo aí, procura no YouTube a palestra dele no Fator X. Everton Rosa, 2019, no Fator X. Everton Rosa é um fotógrafo de casamento que ele já chegou a cobrar 200 mil para fotografar um casamento. Então, assim, o custo dele de equipamento pode ser o mesmo que o meu, pode ser o mesmo que o seu, mas ele consegue impor uma margem de lucro muito maior. Por quê? Porque ele trabalha com sonho e porque ele é uma marca. Então, dentro da odontologia, existe esses dois viés, que é o quê? Você trabalhar com sonho e você trabalhar com a marca. Você ser uma marca forte, você se impor, você consegue ter uma margem de lucro maior. Quer um exemplo? Um pneu de uma Mercedes é 3.000 e o pneu de um Volkswagen é 800. Quer dizer que a borracha da Mercedes é muito melhor? Não, é a marca. Quer dizer que o couro da bolsa da Louis Vuitton vale R$15.000? Não, é a marca, é o poder da marca, é o quanto que a marca vale. E muitas pessoas não sabem o que é isso, né? Da questão da marca. O que é a marca? Se eu pegar um celular desse e colocar uma logo do Xiaomi, e se eu pegar do iPhone, o mesmo celular, se eu pegar da Apple, vai mudar o valor totalmente. Então, se você se tornar um desejo, que é um exemplo muito grande, como você falou do Instagram, você se torna uma vitrine. Já chegou a acontecer comigo, e eu comecei a trabalhar muito isso há muito tempo, de trabalhar a minha imagem, porque mesmo sendo protético, acontece de muito paciente chegar no dentista e pedir para fazer comigo. É verdade. Eu já cheguei na academia de estar fazendo elíptico e o cara tá falando de João Márcio, sei o que, do nada o cara olha, porra, João Márcio, não sei o que e tal. Eu já passei e o cara mostrando no meu Instagram
para outro cara dizendo, ó, quem vai fazer meu trabalho é esse cara nós aqui. utilizamos isso como argumento. Nós dizemos, não, a gente vai fazer no melhor laboratório daqui. Porque não é porque eu tô na sua frente não, João Marcos, mas a sua sutileza, você mostra um trabalho, uma morfologia que a gente não sabe, o paciente, na verdade, não sabe porque é tão belo. Mas, na verdade, você tem um conhecimento técnico muito bom para deixar um dente, um incisivo, um lateral muito belo para o paciente. E é nisso daí, é nesse diferencial que a gente tem de marca, de nome, que a gente consegue impor uma margem de lucro maior. Porque é como você falou, vai chegar uma hora que eu não tenho mais condições. Por exemplo, quando eu comecei o laboratório, eu fazia tudo. Fazia entrega, fazia PPR, fazia aparelho de contenção. Eu fazia tudo. Então, a partir do momento que eu fui me destacando, que eu fui crescendo, eu fui indo para a área que dava mais dinheiro. E eu fui me especializando, eu fui para a área de laminados. Então, hoje, no laboratório, depois dessa auditoria que a gente está fazendo e reorganizando o laboratório, por exemplo, eu já não tenho mais condições de fazer todos os laminados do laboratório. Então, eu estou criando uma linha exclusiva para que, se o dentista quer exclusivamente que eu faça, ele vai ter uma linha, que ele vai ter um branding diferente, vai ter uma embalagem diferente, a gente está bolando isso. Ótimo. Então, tipo, vai ser uma marca de desejo que vai chegar no paciente, ele vai dizer, porra, meu irmão, ele vai ficar encantado. Então, a gente vai trabalhar essa nova linha de encantamento também dentro do laboratório, porque a gente trabalha com ticket alto. Você pode diferenciar. O cara que quiser ser atendido, especialmente por João Marcos, Exatamente. ele vai ter que pagar um valor diferente, né? A odontologia, ela é muito lucrativa. E hoje o que me motivou muito a montar esse podcast e o projeto de capacitação na área de empreendedorismo é justamente ver dentistas desanimados com o mercado. Muitas vezes saindo do mercado. Partindo para outras áreas. Tem um exemplo de um dentista que queria trabalhar numa recepção, não foi? Eu escutei uma clínica. época, né, de uma dentista que eu sempre falava do potencial que tinha a odontologia, etc., dela cogitar a possibilidade de trabalhar como recepção, porque tinha carteira assinada, porque tinha os direitos garantidos, e ela pensou nisso. Eu achei um absurdo sem tamanho. Como eu vejo muito, né, todo mundo que é da odontologia vê, muito dentista migrando para medicina, acreditando que na medicina vai ganhar mais. Quando a gente sabe hoje, quem está aqui sabe, o quanto é que é difícil um médico, com todo respeito à medicina, mas é muito difícil um médico ganhar como um dentista bem posicionado. Você tem nichos específicos da medicina que alcançam, mas a maioria não consegue ganhar como um dentista, não. Então... Isso é de toda a área, né? Quando o pessoal costuma falar essas coisas, eu digo, gente, a culpa não é da profissão, é do profissional. Toda profissão dá dinheiro. Toda. Me diga uma que eu diga alguém muito rico dentro dessa... Cabeleireiro, maquiador. Você imaginar, churrasqueiro, o cara do salão. Todas têm alguém que ganha muito dinheiro. Então, nunca a culpa é da profissão. Eu só vou exaltar um pouco a odontologia, porque eu concordo com você que toda profissão tem aquele pessoal bem sucedido. Mas na odontologia, o mercado é incrível. Não é um cara que se destaca. Se todo mundo que tiver uma técnica boa, que conseguir se posicionar, ele vai ganhar muito bem. Cara, se ele na odontologia, se ele ganhar 20, 30 mil reais, até meio milhão, 1 milhão de reais, como a odontologia possibilita isso, esse é o diferencial ali, né? Entre você ganhar bem ou muito bem. Mas assim, o cara que se destacar, ele vai ganhar bem, ele vai fazer a odonto ser lucrativa, né? Eu, como eu disse, eu venho de muito baixo e todos os meus sonhos, o sustento da minha família é fruto da odontologia. Então, assim, eu sou muito fã da área e eu quero passar esse conhecimento mesmo para que as pessoas sejam também felizes na odontologia, porque o mercado é incrível. E assim, se você é dentista, se você é empreendedor na área da odontologia e ainda não é bem sucedido, olha, repense, busque capacitação, errada, né? porque tem alguma coisa errada. O mercado é incrível. Tem clínica faturando R$500 mil, R$1 milhão, isso é muito dinheiro no mês. E é verdade, não é história não. Assim, agora não é de uma hora para outra, um trabalho, porque tudo tem trabalho, as pessoas querem uma coisa fácil. Acho que muitas vezes migram para medicina por isso. Porque o cara sai da faculdade, ele ganha R$20 mil na medicina. Mesmo que der errado, assim. Mesmo que der errado, ele ganha uma grana assim, mas tem que trabalhar muito. Na odontologia, não. Na odontologia, você tem que ter uma expertise diferente para ganhar uma grana diferente, né? Aí deixa eu fazer uma pergunta para Wesley. Eu sinto isso porque eu trabalho também com a área de capacitação. Não é que eu sinto, é que a gente tem essa dúvida. Antes de montar a primeira turma, a gente sempre pensa isso, né? Antes de dar o curso.
Você que começou a dar curso agora, você sente que você está gerando uma nova concorrência para você? Cara, muitas vezes eu cheguei a pensar isso. Antes de eu lançar meu curso, teve familiares meus, amigos, cara, tu vai ensinar o que tu sabe para outras pessoas. Aí, cara, eu digo o seguinte, eu vou ensinar a minha técnica. Eu vou ensinar como foi que eu cheguei a estar aqui. Só que essas pessoas não vão conseguir executar da forma que eu executei. Algumas sim, outros não. Ou seja, você é referência naquilo. Você tem que sempre passar seu conhecimento adiante. E ensinar é o dom, você tem que saber ensinar. Só que aprender não é para todos. São poucos que conseguem dominar a sua técnica, conseguem executar a sua técnica e ser uma técnica que você consiga repassar. Ou seja, o meu curso hoje em dia é um curso voltado para dentistas. Eu ensino como eu realizo meus laminados cerâmicos e é um curso que é totalmente executável. Se você realizar ele no final de semana que eu ensino, na segunda você já consegue fazer. Só que aí não consegue fazer com a excelência que eu consigo. Porque levou tempo, exatamente, né? É uma curva de aprendizado, muito na verdade. E né? assim, o Dr. Wesley Marinho é só um. Não tem como ser igual a ele, né? Eu acho que ensinando outras pessoas... Acho que agrega acho que ele mais. só eleva exatamente. Dá o mais dele. autoridade. Dá mais pra certeza. autoridade. Dá E ele uma- aprende mais, né? Cada vez que Você nunca ensina, deixa de você estudar. aprende mais. Eu nunca Exatamente. deixo de estudar, entendeu? Toda vez que E- eu tô dando aula, eu sinto que eu tô aprendendo mais, que eu tô prestando atenção em coisas que eu não tava prestando atenção no dia a dia. Detalhes lá da morfologia, né? Do Do incisivo mesmo jeito que lateral, aquele que é mais paciente quer estreitinho. fazer com você, aquele colega dentista também quer fazer o curso com você. Eu acho que todo mundo que ensina passa por esse questionamento. Esse medo, Só Antes- que eu acho que os pontos positivos são maiores, porque agrega mais, ele dá mais Mas autoridade. sabe o que é que acontece, Micaela? Antes da gente fazer, a gente tem esse medo. Na minha área, principalmente, eu comecei a sentir, depois que eu comecei a dar aula, que se eu for colocar em dados, mais ou menos, 90% da mão de obra é muito baixa, a qualidade. São de contar em todas as turmas, uma turma é um que se salva, dois que vai chegar a trabalhar perto do seu nível. Então, assim, é muito difícil. Então, é aquela coisa, quando você está fazendo um curso, principalmente presencial, é muito difícil que a pessoa absorva. Sabe por quê? Porque às vezes a pessoa tem consultório, tem clínica, é empresário, tem problema em casa, aí você pega o celular e você vai resolver um problema da clínica, você não absorve muito bem. Você está ensinando ali, mas já é difícil o cara absorver, né? E além disso, o que ele absorve muitas vezes, ele vê o trabalho de Wesley, eu vê meu trabalho, acha bonito, beleza, mas quando a gente mostra como faz, cara, isso dá trabalho demais. difícil. Eu tenho que fazer isso. Será que não dá pra fazer mais fácil, né? É verdade. Porque o pessoal busca muito a receita de bolo, né? Eu É dou isso no fácil. último curso que eu dei. Por exemplo, eu falava muito de o porquê que eu faço daquela forma. Porque existe como eu faço e por que eu faço. No meu curso eu falo por que eu faço daquele jeito. Porque se eu fizer de outra forma dá errado, eu explico. Mostro artigos científicos, dou exemplos do que acontece se eu não fizer. Tá? Só que o pessoal do meu curso procurava o quê? Não, eu quero o passo a passo clínico de como você faz. Eu não quero saber porque eu faço desse jeito. Aí vira um técnico. Que é repetir. Exatamente. 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 Porque um exemplo, chegar no caso de ele não saber fazer da forma que eu executo. E aí? Lá aconteceu o quê? Esse profissional vai executar o procedimento de uma forma errada. Ele não vai saber por que ele não deve fazer daquela forma. Entendeu? Isso reflete até em mim. Até em mim no laboratório, por exemplo. É, um cara chega desse pode pra fazer, aí faz o curso com Wesley, vê os resultados com Wesley, top. Aí chega e faz de todo jeito. Prepara todo uma lamarada. Aí, pô, mas não ficou igual o de Wesley. Mas você não fez igual. E foi você o não que fez você igual já prepara moldar. Exato, foi o que você já falou pra mim, né? Uma vez. Os casos de Wesley são diferentes dos casos de certos dentistas, mesmo sendo o mesmo protético. Porque, um exemplo, para você ser bom, você tem que ser 100% daquilo. Só que desses 100%, 50% é o laboratório e 50% é o dentista. E cada um tem que dar o máximo que pode daquilo. Exatamente. Não adianta eu fazer minha parte pela metade do consultório e o laboratório dar 100%. Só que no final não vai É. ser... A conta não bate. Exatamente. Aí você tem que ser muito bom na sua parte e o laboratório tem que ser muito bom na parte dele. O que acontece? Muitas vezes o dentista é muito bom, só que com receio de
gastar tanto no laboratório, manda para um laboratório qualquer e o caso não fica 100% no final. E pode acontecer o contrário também, do dentista ser ruim e jogar toda a carga final no laboratório. E o laboratório não consegue executar 100% porque o dentista não fez o papel dele, entendeu? Aí, às vezes, os casos de sucesso são isso. O profissional, ele executa bem a técnica, o laboratório executa bem a técnica, o paciente, ele cuida bem do tratamento. E aí são os casos de referência de sucesso. Muita gente me questionou isso, né? Porque assim, eu tenho essa rede de clínicas e eu faço parte de um grupo com mais de 50 clínicas. Tem muito tempo de mercado, um know-how incrível. Muita gente, cara, como é que tu vai passar isso para outras pessoas serem teus concorrentes? E assim, eu sou eu, né? Assim, o que eu faço, mesmo que eu passe, a pessoa vai ter que adaptar o jeito dela. Mas eu também acho que a gente não deve ter medo de concorrência. Acho que é legal você ver o pessoal crescendo na odontologia, entendendo técnicas e crescendo também. Eu acho que todo mundo só ganha. Eu acho que isso motiva, né? Motiva a pessoa a todo dia se reinventar. Porque a empresa, o marketing está em constante evolução. Você precisa estar motivado para estar acompanhando todas as mudanças. Se você não ensinar, vai chegar alguém e vai ensinar. E você teria a oportunidade de se tornar referência ensinando. E se tornar melhor. Porque Exatamente. quando você ensina, você está melhorando. Ao invés de ter medo, cara, eu tô super animado com esse projeto. E eu quero mesmo que as pessoas entendam como é montar uma clínica popular, como é montar uma clínica de alto padrão, utilizar a técnica e ser bem sucedido mesmo, até mais do que eu sou. Porque assim, é assim mesmo, você ensina técnicas, às vezes o cara é tão bom no que faz que ele vai ser até melhor do que você. Então eu não tô com medo, pelo contrário, tô super animado, eu quero ver os resultados dessa parte de ensino. E pegando esse nicho, né, pra gente concluir aqui o podcast, João Marques, queria saber sobre seus próximos projetos aí, eu sei que tá com curso presencial, e qual vai ser o seu próximo curso online também? Cara, a gente tá com uma agenda muito bacana, né, semana que vem eu vou pra Santa Catarina, tem uma turma em Santa Catarina, em setembro eu tenho 2 turmas no Rio Grande do Sul, uma em Porto Alegre, uma em Passo Fundo e um treinamento. Então o pessoal do Sul investe muito em conhecimento dessa área técnica. 2023 também eu vou tentar internacionalizar, nunca dei curso fora do país, tem muita gente que quer curso meu fora do país, em espanhol, México. É tanto que quando eu abri esse curso aqui em João Pessoa, em outubro, que tá lotada a turma, a primeira pessoa que comprou foi um colombiano. Então o cara vai vir da Colômbia, não é um colombiano que mora no Brasil, é o cara que mora na Colômbia mesmo, o cara vai vir da Colômbia para João Pessoa. Então a gente tem um curso, né, voltado para acabamento em lente de contato, acabamento e maquiagem. A gente vai ter um curso também voltado para estratificação, laminados estratificados, que é uma linha que eu vou querer fortalecer no laboratório agora em 2023, né? Como eu vou deixar uma linha exclusiva do laboratório, então eu vou também trabalhar com essa linha de laminados estratificados, né? Um trabalho mais premium. E a gente tem um curso online, né? A gente tem vários cursos online, mas a gente tem o Universal Makeup, que é o de maquiagem. A gente tem o Profissão Ceramista, que é justamente por esse déficit no mercado de profissionais. A gente criou meio que uma educação continuada para o cara que está do zero, ou que está na resina, ou que está em outra área, que quer se tornar um ceramista. Então eu passo a passo para ele se tornar um ceramista. Toda a área de materiais, equipamentos, de sistemas cerâmicos, a gente ensina ele. Então, tem muita coisa que vai vir ano que vem, o Gestão Milionário 2.0, que a gente vai dar uma repaginada devido a essa reorganização desse ano. Muita coisa a gente aprendeu, muita coisa a gente chegou, muitos erros a gente cometeu, né? Porque a gente acha que o empreendedor que está lá em cima não comete erros, pelo contrário, ele está cometendo erros que você ainda vai chegar a cometer, né? Então a gente está sempre à frente, mas também está cometendo erros lá na frente. Então a gente vai vir com esse novo projeto e outros cursos, inclusive para dentista também. Eu estou montando um treinamento exclusivo para dentista sobre anatomia, para dentista que quer melhorar a resina. Show. Inclusive eu estou com uma mentoria com uma professora, né, que ela é muito famosa lá fora, que ela me procurou só para fazer uma consultoria comigo sobre morfologia, porque ela já fez muitos cursos e ela não quer mais fazer cursos com outros professores dentistas. Ela quer ter uma visão do técnico. Porque ela disse, Marcos, eu vi um caso que você postou, que você refinou os elementos, você mostrou o antes e o depois, e aquilo me fascinou. Então eu quero aprender esses detalhes de anatomia também. Então eu estou criando esse treinamento de anatomia, de morfologia,
para dentista que quer melhorar o seu caso de resina do consultório do dia a dia. Então a gente tem esses projetos e é a finalização da obra do laboratório, né? E ano que vem internacionalização. Top, top. Dr. Wesley também, né? Tá com o curso agora. Vai ser setembro? Exatamente, é dia 16, 17, 18 de setembro. Será no final de semana. Iremos ministrar um curso presencial para cirurgiões dentistas, voltado para laminado de cerâmico, do tipo lente de contato. Nesse curso, eu ensinarei minhas técnicas de como eu realizo, né? E também nós teremos um caso ao vivo. Iremos documentar todo esse caso, desde o momento que o paciente chega na clínica, a abordagem do marketing que ele tem até conseguir agendar, até o momento que o paciente fecha com você aquele tratamento e você começa a executar e finaliza. Ou seja, é um caso 100% fiel ao que executo no meu consultório, que inclusive o nosso curso é ministrado dentro da nossa clínica. Ou seja, o cirurgião dentista passará 3 dias comigo, executando os laminados cerâmicos com minha técnica dentro da minha clínica. Ou seja, a experiência é praticamente completa. Exatamente, a vivência clínica. Ele vai ter a oportunidade de conhecer de perto o manejo que eu tenho com o paciente, né? A maneira que eu realizo aquele procedimento e tudo naquele âmbito clínico que é o que eu gosto, né? Eu gosto de realmente sentar a bunda no monstro e trabalhar. Show, show. Nós aqui da Odonto Lucrativa, a gente também tem um projeto para lançar agora. Provavelmente vai ser mais ou menos em setembro. A gente tem 8 anos de mercado, são 10 empresas. Eu até comentei aqui, né, que a gente tem uma fórmula que quando a gente coloca dá certo. Tanto que a gente adquiriu algumas clínicas que estavam fechando e desde o primeiro mês a gente teve lucro com essas clínicas. Então eu quero passar essas técnicas para novos dentistas e empreendedores da área da odontologia e provavelmente mais ou menos em setembro, aí, final de setembro, a gente vai estar lançando alguma coisa aí de curso de capacitação na área de empreendedorismo odontológico. E vamos ter muito mais podcasts. Eu espero que vocês voltem aí, Com né? certeza. Tem a doutora Yasha, que eu quero entrevistar. O João Marques aí tem muitas possibilidades também. Queria já agradecer a vocês por ter topado aí. Eu sei que é um projeto passar inicial. esse conhecimento, né? Porque tem gente que tem uma barreira de não passar conhecimentos. Vocês foram muito claros, muito sinceros por tudo que vocês passaram aí. Muito obrigada. E topar, né? Um projeto novo. Não é fácil você, cara, não conheço direito, o que é que vai sair disso? É verdade. Né? Mas graças a Deus foi super legal esse primeiro episódio. Vai ser o primeiro episódio de muitos do Odonto Lucrativa. Se tiver champanhe e docinho, da outra vez eu venho só para assistir. Olha aí. Show, show. Vai ser sempre muito bem-vindo. Obrigado vocês. Doutora, obrigado, Muito né, por estar obrigada, comigo meu amor. sempre. Tamo junto, vamos fazer um podcast aí de casamento. William Bonner. Boa 16 noite. anos, né? Tem que... 16 anos. Cara, tem que anos. ensinar pra gente, cara. Tem que ensinar. Eu quero esse segredo aí, E essa fórmula aí do trabalhando casamento aí. junto, viu? E trabalhando junto na odontologia, né? Mas eu também Misericórdia. posso ser que eu Consiga, né? Também. já estamos em quase 7 anos juntos. Que legal. Trabalhando junto dentro da mesma clínica. Que show, que show. Porque chega uma hora que em casa a gente tem que saber separar, né? É verdade. Trabalho é trabalho. Então eu queria agradecer a Deus também, né, por ter proporcionado que a gente tornasse esse projeto Amém. real, né? Pelos primeiros convidados que eu sonhava em estar aqui. a estão gente Foi aqui. massa, né? conversava. Pra primeiro foi do Primeiro, caramba. Foi a primeira vez que eu participo também, foi uma experiência muito boa. Eu espero ter conseguido passar um pouco do que eu já vivi na odontologia. Se a gente tivesse pelo menos mais 2 horas aqui, eu ficaria mais 2 horas, né? Porque tem muita coisa pra gente conversar, e a odontologia é muito gigante, é muito lucrativa também. E é isso, pessoal. Obrigado pelo convite. E fica a ideia aqui, nada impede que isso vire um meeting, tá? Ah, Um show, evento de odontologia lucrativa, de gestão em vendas para show. alunos, né? Vamos sabe? se juntar, cara. Estamos todo mundo Vamos, junto o Laboratório aqui. João Vamos Marcos lá. Soares aí patrocina. Olha aí, show, show. Se eu admirava os dois, eu admiro É. ainda mais. Não é fácil aqui, a gente tá
tanto tempo conversando sobre odontologia e colher tanta informação. Então, assim, se você quer se destacar na odontologia, sem dúvida nenhuma, eu acho que você deveria seguir tanto o doutor Wesley quanto o João Marques, doutora Micaele. Acompanha, porque é um diferenciado. São todos aqui diferenciados. E comprovaram isso aqui no podcast, no primeiro podcast. Queria agradecer a todo mundo, né? Que viu, que tá vendo, que vai ver em algum momento, e vai ser só o primeiro de muitos podcasts Odonto Lucrativa. Então, obrigado, tamo junto e vamos pra cima. A Odonto é muito lucrativa, né? Isso.